Felca explicando do novo podcast Vines. Mas recentemente o Vênus teve uma polêmica danada, porque uma outra pessoa abriu um podcast chamado Vênus. Eu achei muito engraçado isso, cara. Ela abriu um podcast chamado Vênus, e daí ela chamou convidados e as pessoas iam. Pensava assim, não, é o podcast da Yasmin. A Yasmin tem um podcast chamado Vênus, né? E daí a Camila Frender, né? Ela foi no podcast desse outro Vênus, que é um Vênus que entrou no meio, assim, entendeu? E daí a pessoa chega lá e fala, cara, onde que eu tô? E daí fica com vergonha ali de dispensar, começa a tocar o podcast. E quando você vai ver, é outro lugar, um podcast novo que ninguém sabe do que se trata, que ninguém conhece a pessoa que está apresentando. E sobrou pra Yasmin, cara, porque, claro, ela que é o nome, ela que é o Vênus Podcast. Primeira questão, eu penso assim, cara, você não abre um podcast, você não abre um programa, imagina se alguém abrisse um programa chamado Sofá do Felca, né, e daí chegasse lá, era o Felipe caralho, não, Felipe Kasman, né? E daí você fica lá falando com o Felipe Caspaman e fala assim, mas cadê o Felca? Não, eu sou o Felca, eu sou o Felipe Caspaman. Foi mais ou menos o que aconteceu. O Felipe Castanhari abriu um podcast chamado Sofá do Felca. Então, assim, é uma coisa que acontece tudo mais, que aconteceu e tudo mais, né? Agora é a vez da Yasmin se pronunciar sobre o incidente. Eu falei assim pra Lorelai, falei, não, tadinha da apresentadora, cara. E a Lorelai falou, amiga, numa brincadeira, né? Coitada nada, ela tá copiando o nome do seu podcast, sim. Vamos tacar hate nela. Falou sim. Numa brincadeira. Eu falei, não precisa disso e tudo mais. Só que aí, isso meio que furou a bolha depois. E aí todo mundo começou a catar o episódio. Alguém tweetou o trecho do episódio da Cafrender. E foi meio constrangedora essa entrevista. Porque ela fez na má intenção. Ao meu ver, ela fez na má intenção, ou não? O meu questionamento supostamente. Por que de tantos nomes? Supostamente, pra não tomar processo. Supostamente. Supostamente ela fez na má intenção, ao meu ver. Ao seu ver, que pessoal, supostamente. Supostamente eu tenho a opinião pessoal que ela fez na tramóia. Tá. Eu queria muito saber por que ela escolheu o nome Vênus, de tantos nomes